Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso de Fundamentos de Python para profissionais fora da TI, hoje vamos falar um pouquinho sobre as estruturas de dados nativa do Python, que são essas aqui que estão ao nosso lado, né? Essas são as principais estruturas de dados que o Python trabalha. Elas têm uma utilização bem ampla, mesmo quando você está trabalhando com outras estruturas de dados, de outras bibliotecas, com trabalho com arquivos, ou com dados gerados diretamente nos seus programas, você pode utilizar e tem uma utilidade muito interessante a lista, o set, a tupla e o dicionário. Algumas delas são bem parecidas, têm peculiaridades ali bem pontuais que diferenciam umas das outras. Eu vou mostrar para vocês, antes da gente fazer os exemplos aqui, uma lógica bem simples que vai nos ajudar a ter uma visão geral sobre o funcionamento das estruturas, né? Então, o que a gente tem aqui com elas? O primeiro tipo, que é a lista, ela é o tipo mais utilizada em situações do dia a dia com o Python. Tem muitos exemplos em que você pode trabalhar com a lista. Ela é facilmente iterável, ou seja, você consegue trabalhar com o tratamento dos elementos de dentro de uma lista. E ela é similar ao que em algumas linguagens de programação a gente chama de array, né? Então você tem aqui uma lista como esse exemplo aqui, que é basicamente, literalmente o que o nome diz. Uma lista que pode ter, como a gente está vendo aqui, números, pode ser uma lista de strings, uma lista de objetos, uma lista de listas. Basicamente, imagina que você tem uma cesta e dentro dessa cesta você põe diversos elementos e você pode trabalhar com eles ali para organizar os seus dados. Então, é isso que uma lista faz. A gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos. Aqui tem uma lista só de números, mas uma coisa diferente de algumas linguagens de programação, que você tem estruturas de dados similares, não a própria lista, mas similares à lista, muitas vezes você só pode ter elementos de um mesmo tipo. Na lista do Python você tem um nível de flexibilidade muito alto. Então você consegue trabalhar com elementos de diversos tipos dentro de uma lista. O segundo tipo é o nosso amiguinho set. O set eu coloquei de propósito ali para vocês o nome dessa variável como sem duplicatas, ou seja, um set eu poderia, é claro que não é esse apenas a descrição técnica, né? Mas como a gente está focando aqui mais no usuário de negócio, no uso do dia a dia, e mesmo do ponto de vista técnico, não estaria totalmente errado dizer que um set é uma espécie de lista que não aceita duplicações. Então, se eu criar uma variável chamada lista, como essa aqui, e a partir dela eu criar uma nova variável chamando um set, ou seja, dizendo que é um set daquela lista, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todo o conteúdo da minha lista e vai eliminar as duplicatas. E aí você tem aqui, a lista está com tudo que eu digitei. Quando eu pego aqui o sem duplicatas, que é um set, ele tem aqui um símbolo diferente na hora de ser criado e na hora de ser armazenado. A lista usa os colchetes simples ali. O set usa as chaves e ele elimina qualquer duplicação da lista que eu dei como referência. E eu posso criar um set diretamente, mas quando eu faço a criação, ó, vejam aqui nessa linha, eu coloquei sem duplicadas, criei aqui o set, ó, com um elementozinho aqui das chaves para abrir e fechar, coloquei o conteúdo, mas ele simplesmente pegou os carinhas ali que estavam repetidos e eliminou. Veja, eu tenho 1, 2, 1, 1, 1. Então, se fosse uma lista, ele iria ter exatamente esses elementos. Mas ele pegou todas as duplicadas e aí deixou apenas ali, ó, no conteúdo aquilo que não tem repetição. A tupla, ela é similar à lista. Vocês vão ver aqui que na hora da criação eu tenho que ter o cuidado que uma tupla, o que indica que ela está sendo criada como tupla, é o uso dos sinaizinhos ali de parênteses ao invés dos colchetes. Esse é um cuidado para pessoas que vêm de outras linguagens de programação, que trata com dados. Algumas delas a gente usa de forma similar à criação de lista, a gente usa
os parênteses, mas no Python, se você usar parênteses para criar uma variável e colocar dentro dela um conjunto de dados, ele simplesmente vai considerar que ela é uma tupla. E o que é que vai ter de diferença? A diferença é quando você começar a utilizar. Se eu criei uma variável como a lista, eu consigo incluir elementos, eu consigo alterar elementos. Então há modos de trabalhar com a lista que você consegue manipular o conteúdo. A tupla, ela é utilizada para conteúdos que você quer que sejam fixos, que eventualmente você tenha um receio, por exemplo, de você alterar dentro do teu programa. Então a tupla, se você tentar alterar o conteúdo de uma tupla, vai retornar uma mensagem de erro, o Python vai impedir. Então, eu poderia dizer, assim, com perdão do rigor técnico, que uma tupla é uma espécie de lista que não permite que você altere o conteúdo. Ela é mais fixa. Então, se você tem determinados dados que você vai repetir ao longo do código várias vezes e quer ter um cuidado para que ninguém faça uma alteração indevida, você usa tupla e não lista. Se você quer ter um conjunto de dados sem risco de ter duplicações, você usa um set. Você tem uma lista grande, você quer limpar aquela lista, deixar só aqueles valores não duplicados, você transforma a lista em um set. Você tem uma lista e quer evitar que ela seja eliminada, você consegue também transformar a lista em uma tupla. E por fim, a gente tem aqui o dicionário. O dicionário já é um tipo um pouco diferente, as características dele aí já não tem tanta similaridade com o que a gente tem nessas primeiras aqui. A lista, o set e a tupla. No dicionário você usa um padrão de armazenamento de dados que é comum em outras linguagens de programação, é comum em alguns formatos de arquivo, mas que o Python usou esse padrão para organizar dados numa estrutura que ele chama de dictionary, né, o dicionário em inglês. Então, qual é esse padrão? É o padrão que a gente chama de chave-valor. A chave é a forma através da qual você acessa um determinado valor. Então vejam aqui, ó, eu criei um dicionário que eu vou armazenar números. E aí eu vou ter, dentro dele, eu tenho dois conjuntos de números aqui. Ó. O que está separando o conjunto é a vírgula. Então eu tenho o primeiro número, que aqui eu coloquei uma string, né, um texto para identificar essa chave. Coloquei dois pontos, vejam aqui que os dois pontos estão fora do meu nome ou da minha denominação da chave. Depois eu coloquei o valor que essa chave vai receber, uma vírgula, e aí eu posso colocar outro valor, que no nosso caso aqui, ó, segundo número, dois pontos, 3. Quando eu chamo, ó, ele armazena exatamente como está. Um cuidado aqui é que o dicionário ele usa as chaves. Então a única forma, se você estiver vendo uma saída visual para você diferenciar um dicionário de um set que a gente viu aqui, é que o set, ó, o conteúdo interno parece uma lista. Tem um conjunto de dados que não vão ter duplicados. Você pode ter aqui milhões e milhões de números que ele vai tratar sozinho para evitar duplicações. E ele usa as chaves. No caso aqui do dicionário, ele usa as chaves, mas ele não tem nada a ver com o set. Ele não faz nenhum tratamento de duplicação. Ele, na verdade, dentro dele, o que ele vai fazer é a identificação de pares ali, de chave, valor. A chave, primeiro número, tem o valor 1. A chave segundo nome tem o valor 3. Essa é a lógica. Se eu quero recuperar os dados ali, eu posso fazer isso aqui, ó, dicionário.keys, ou seja, o nome da minha variável, ponto, e aí eu chamo dele, com esse método keys, eu retorno os atributos, né, das chaves que eu tenho dentro do meu dicionário. Eu tenho outras formas de interação. Então, assim, para essa primeira aula, o nosso foco era dar essa visão geral. Eu vou mostrar para vocês aqui, criando os 4 tipos aqui. Vocês já viram, mas eu vou criar e fazer algumas coisinhas aqui para dar inclusive para dar alguns erros de propósito, mas nas aulas seguintes, nos vídeos seguintes, continuem acompanhando o canal e de preferência se inscrevam para vocês receberem a notificação
dos próximos vídeos, vocês vão ver o detalhamento de como trabalhar com essas estruturas de dados. Então vamos trazer aqui o nosso idle e vamos fazer a primeira de todas elas, né? Como eu falei que é a mais simples, a lista. Então, ó, lista. Eu vou fazer aqui uma coisa bem simples de uma lista aqui, ó. Vou criá-la, vou colocar aqueles dados que a gente tinha ali, ou parecido com eles, né? Uma lista chamada 1, 2, 3, 4. E aí eu quero ver o tipo, né? Para a gente fazer aquela velha conferência que a gente vem feito nas aulas anteriores. Ele criou aqui como tipo list. E aí eu quero criar coisas novas. Eu não vou mostrar todos os métodos. Existem vários. Nas aulas seguintes de cada estrutura eu vou detalhar. Mas um método muito comum na lista é você adicionar no final. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Append. E vou colocar aqui, ó, 5. Ops. Eu digitei errado, perdoem. Lista.append 5. E aí eu vou chamar a lista novamente, ó. A lista que antes tinha apenas esses elementos, agora lá no finalzinho dela recebeu um novo elemento. E vou mostrar uma coisa que eu comentei na explicação geral, que a lista ela pode receber dados diferentes. Jânio. E a nossa lista agora, ela é uma lista que tem elementos diferentes. Tá vendo aqui, ó? Números inteiros, tem texto. Vou fazer mais uma coisinha. Lista.append 2.5. E a nossa lista agora tem inteiros, texto, números de casas decimais, o nosso velho float. Então aqui a lista ela tem um nível de flexibilidade muito interessante, muito grande. Eu posso retornar o resultado de uma lista usando uma anotação que a gente aprendeu quando eu estava falando de strings, que é a anotação de colchetes. Eu ponho o nome da lista e uma posição. Essa posição ela vai ser contada aqui, ó, deixa eu pegar aqui o PowerPoint, ó. A gente tem uma listinha aqui, ó. Ela vai contar, ó, com aquela velha lógica de programação que não começa do 1, começa do 0. Então aqui é o elemento 0, o elemento 2, o elemento 3 e assim sucessivamente. Ele tem todos os elementos que eu posso iterar dessa forma aqui, ó. Lista 0, ele vai trazer o 1. Então, pessoal, esses foram alguns exemplos, né, do uso da lista especificamente e uma visão geral das estruturas de dados. Como eu prometi, a gente vai fazer alguns vídeos adicionais nos quais vamos falar de cada um desses tipos ou dessas estruturas de dados de forma mais detalhada, né? Então fica aí, aguardem e continuem acompanhando o canal para vocês terem acesso a esse conteúdo adicional. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. Continuo contando com a participação de vocês. Até logo.